Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da aula. Então, estamos aqui nessa parte, né, da discussão sobre o nascimento com vida e o natimorto, né, quais são as consequências para fins hereditários. Então, deixa eu explicar melhor agora, né, que a gente tem mais tempo nessa segunda parte. Então, são duas situações que se configuram aí, tá certo? Então, na primeira, a criança nasceu com vida, certo? E aí vocês já sabem disso, que, né, o nascimento com vida ocorre ali, independente da criança ter nascido aparentemente saudável, se respirou logo de início, vocês já sabem disso, né, que essas teorias já foram todas, essas supostas teorias já foram refutadas, então nascimento viável e tal, isso tudo não tem mais validade, né? Então, a criança nascendo, configurando-se o nascimento com vida, então, mesmo que ela faleça minutos depois, então já se configura como uma pessoa, né, que teve ali o nascimento configurado, e aí tem que se abrir uma herança, né, dessa criança. E aí é uma situação diferente, tá? Porque ela vai, né, mesmo que ali de maneira presumida, né, vai receber essa herança, né, que seria destinada a ela pela figura do nascituro. Então ela vai receber aquele valor, né? Mas esse valor vai ser destinado agora diretamente, né, no outro inventário, para a herdeira necessária, que é a sua mãe, né? Naquela ordem que eu falei agora há pouco, né, na primeira parte, descendentes, ascendentes, então a criança logicamente não vai ter filhos, então a herança vai para os ascendentes. No caso, ela é filha do falecido, né, já do primeiro de cujos aqui da história, então só vai ter a única herdeira aqui, a mãe da criança, então ela acaba recebendo a herança sozinha, né? E no segundo caso, do natimorto, a criança não chegou a nascer, né? Ela acabou morrendo ainda no ventre materno. Então, aqueles bens que estavam destinados para ela, né, a fins de herança, para fins de herança, eles voltam, né, para a herança original e considera-se, né, presume-se que essa criança nunca existiu, que esse nascituro nunca existiu, e aqueles bens que seriam destinados a ele ou a ela vão voltar para o acervo hereditário original e aí vão ser divididos de maneira igual entre os outros herdeiros, certo? Aí, para entender melhor, eu trouxe os gráficos. Aqui não é aquela história do, né, pejorativa. Entendeu o que é que eu desenho? Não, aqui é necessário, é fundamental trazer esses desenhinhos, né, esses gráficos, para a gente entender melhor como é que funcionam as coisas. Esse vai ser talvez o grande prejuízo que a gente vai ter aqui nessas aulas remotas, porque uma coisa que eu fazia com muito gosto, né, nas aulas presenciais, nas aulas de sucessões, era ocupar o quadro com esses desenhos. Então eu fazia lá na hora, né, a gente usava os nomes que vocês, né, eu usava os nomes que vocês iam sugerindo, inclusive, né, para colocar, né, entre as pessoas ali que estavam nessa ordem, e ficava mais fácil, né? Porque quando você vai desenhando junto, então você vai vendo como é que funciona. Aqui, infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso agora, né? Vou buscar aprender formas de tentar fazer isso de uma maneira mais interativa, talvez trazendo um passo a passo aqui, um tipo como se fosse uma animação, quem sabe eu não consiga fazer, né? Depois para outros momentos, até porque a gente vai precisar disso com mais detalhes mais à frente, né? Então, depois eu vou aprendendo como é que eu vou fazer isso aqui para ver se fica mais interessante, mais interativo, tá? Mas no primeiro momento, né, esses gráficos são interessantes para que a gente possa entender melhor, né, como é que funcionam esses casos. Então, no primeiro caso, né, que é o caso da criança nascida com vida e que falece em seguida, aí deixa eu explicar como é que funciona aqui esse gráfico, né? Então, aqui nós temos três pessoas que eu coloquei, né, três nomes aleatórios: Suelen, Jefferson e Janine. Suelen é a viúva, né? É a mãe, né? da criança. Jefferson é o filho mais velho, né? De Suelen, irmão de Janine. E Janine é a criança que nasceu, mas que acabou falecendo. E aí tem umas representações gráficas, né? Se fosse escrever no quadro, né? Se fosse desenhar no quadro, geralmente sempre algo que seja oval, redondo, né? Simbolicamente aqui é representado como se fosse a mulher, o quadrado como se fosse o homem, o losango, sexo indefinido
ou, né, outras hipóteses que ocorrem de pessoas intersexuais, transexuais, etc. Mas aqui, como é um desenho gráfico apenas mais simplificado, então, só para deixar mais claro, né, que a representação aqui, nesse caso, está sendo essa, né? Essa representação simbólica ovalada, né, seriam as mulheres e o quadrado o homem. E aí, quando a gente vai representar alguém que morreu, né, nesses desenhos, então a gente ou traça passa um traço na pessoa falecida ou coloca ao lado uma cruz, né? Então aí o tracinho é da pessoa que já está falecida, é a decujus. Mas eu já coloquei também para ficar mais claro, decujus. Então, a criança nascida com vida que falece em seguida aqui é a Janine, né? Então ela acabou nascendo e algum tempinho depois ela acabou falecendo. Nesse caso aí, então, ela tem dois parentes, né? A Suelen, que é a mãe, e Jefferson, que é o irmão. Mas como a gente viu na primeira parte da aula, né, na sequência, quem vai herdar? Descendentes, ascendentes, e o colateral é o último. Né? Então, Janine, claro, acabou de nascer, claro, não tem filho. Então, quem vai herdar? Ascendente, que é a Suelen. Por isso que Suelen vai herdar todos os bens de Janine. E em relação a essa herança, né, que seria designada ao nascituro, esses bens seriam de Janine. Janine, então, receberia os bens ao nascer, né? Mesmo que representada ali. Mas como ela morreu, então, vai se abrir o inventário da Janine, que pode ser até um inventário conjunto, como a gente viu ontem, né? A possibilidade de inventários conjuntos. Então, pode entrar lá no inventário principal, e aí, ao final, os bens serão destinados, esses bens que seriam de Janine, vão ser todos destinados a Suelen, que é a mãe de Janine. Então, ela, como ascendente da criança nascida, recebe toda a sua herança, certo? Não sei se assim, com a representação gráfica, ficou melhor de entender. Deu para entender, gente, até aqui? Como é que tá a situação aí? Tá dando para captar? Deu. Deu sim. Beleza. Pronto. Professor, o Jefferson não vai receber nada, então, né? Referente a Janine, a herança de Janine, não. Ele não recebe nada, tá? Ele vai receber da herança original lá, né? Então, se tinha lá o marido de Suelen, né, que é o falecido, que é a herança principal, aí o Jefferson recebe a herança do pai, né? Mas não da Janine, certo? Que eu não coloquei aí a figura do outro, de cujos, para não complicar, né, nesse caso aí. Ele vai aparecer nesse segundo desenho, porque aí é preciso colocar, já que no segundo caso a criança não nasceu. Aí é o caso que vai se distribuir os bens da herança originária para os herdeiros originários. Aí então aqui é o segundo caso, né? Então você tem aí a criança natimorta. Aí veja, tem dois decujos aí. Caio, que era o marido de Suelen, né? E aí, no caso, até ficou errado a descrição, porque era para essa linha vertical ir para um meio entre Caio e Suelen. Depois eu vou corrigir isso aí. Porque eles são filhos do casal, não são só da Suelen. E ainda tem isso, né? Na representação gráfica, quando os filhos são em comum do casal, então esse tracinho da vertical ele vem no meio dessa linha horizontal entre o Caio e a Suelen. Deixa eu explicar isso, né? Mas vocês já devem saber, porque eu acho que no direito de família, Marília deve ter também mostrado alguns desenhos desse tipo. Não sei. Mas se não mostrou, né, essa linha horizontal, geralmente ela traz a vinculação do casamento ou da união estável, né? Então, as pessoas que são cônjuges ou companheiros, elas são unidas por essa linha horizontal no desenho gráfico. A linha vertical é a linha da filiação, né? Então, os descendentes, né, se for a linha descendente, ou os ascendentes, se vamos subir essa linha. E os colaterais, eles são representados por essas linhas meio que transversais, paralelas, né? Que vem aí ao lado, né? Então, depois eu vou corrigir esse desenho quando eu for mandar para vocês, né? Porque os três aí, Jefferson, Janine e o Natimorto, são filhos do Caio e da Suelen, tá? São dos dois, porque aí tá como se fosse só da Suelen, não é? Eles são filhos dos dois. Então, Caio é o decujus, né, da herança principal. Então, foi ele que faleceu e deixou a viúva Suelen e deixou os filhos Jefferson e Janine. E deixou, né, esse filho que estava no ventre materno, era filho dele, da Suelen, né? Mas que ele ainda não tinha nascido, né? No momento da abertura da sucessão, só estava concebido. E aí ele, né, essa criança, esse feto, né, tem o direito lá de ter separado a sua parte da herança, que seria aí um terço da herança, né? E aí
para não complicar, porque você pode estar se perguntando aí, tá, mas e Suelen não tem direito à herança, não? Depois a gente vai ver casos em que o cônjuge ou companheiro tem direito à herança. Mas para não dificultar as coisas, vamos pensar que nesse caso específico, Suelen não tem direito à herança, tá? Então ela é só viúva, tem direito à ameação, né, pelo direito das famílias, mas não terá direito à herança. Então, herdeiros seriam, nesse caso aí, especificamente, somente Jefferson, Janine e o natimorto, tá? Então, o natimorto é esse aí que é essa figura que não temos ainda nem o sexo definido, então acabou não chegando a nascer, então faleceu ainda dentro do ventre materno. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer aí? Né? A herança principal é do Caio, né? Já tinha sido separada a parte do natimorto, já tinha sido separada a parte do Jefferson e da Janine, que corresponderia a 1/3 da herança. São 3 herdeiros, 1/3 da herança, tá? Suelen, esqueça a Suelen, porque nesse nosso caso ela não teria direito à herança. Então, seriam só os filhos do Caio. Então, Jefferson teria direito a 1/3 da herança, Janine 1/3 e o natimorto também 1/3. Como a gente viu agora, esse 1/3 da herança do natimorto ficaria separado e sob os cuidados do inventariante, até o seu nascimento com vida. Mas essa criança não nasceu com vida, é o natimorto. Então, o que vai acontecer com a herança que seria dada a ele, ou ela, né? Que seria 1/3. Esse valor vai ser dividido em partes iguais, para ser distribuído para o Jefferson e para a Janine. Se é 1/3, vira então 1/6 para Jefferson, 1/6 para a Janine. Se a gente fosse colocar em valores, né, para não deixar a fração, que às vezes a gente fica meio, né, demora um pouquinho para captar a fração, então vamos supor se fosse aí uma herança de 900 mil reais. Seria dividida em 3 partes iguais para Jefferson, Janine e o natimorto. Seriam então 300 mil para Jefferson, 300 mil para Janine e 300 mil para o natimorto, para o nascituro, né? Só que o nascituro não nasceu com vida, virou o natimorto. Então, os 300 mil reais que caberiam a ele vão ser distribuídos da seguinte maneira: 150 mil para Jefferson, 150 mil para Janine. Tá dando para entender? Tá dando para captar? Pessoal, se manifestem aí. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Ok, pronto. Então é isso. Então, trazendo para números, né? Então, seria isso. A parte do nascituro seria de 300 mil, que é igual, né? A parte que seria do Jefferson e da Janine. E aí, se ele não nasceu com vida, então esse dinheiro não vai para a mãe, porque ele não nasceu. Então, não tem herança dele. Então, volta, né? Considera-se como se ele não tivesse existido. Então, aquela parcela que seria dele vai ficar para o Jefferson e para a Janine. E aí, no final das contas, acaba que eles vão ficar com direito à metade da herança, né? Cada um com a sua metade, né? Como se ele não tivesse existido, como se só fossem realmente 2 herdeiros, Jefferson e Janine, que de 900 mil receberiam 450 mil cada. Então, só lendo aí o finalzinho do slide, Jefferson e Janine herdarão em partes iguais a parte que seria dada ao natimorto, referente à parte da herança de Caio, certo? Então, é isso que acontece aqui no caso do natimorto. Então, os bens que seriam dele voltam para a herança original e vão ser distribuídos igualmente entre os herdeiros originários. No caso aí, Jefferson e Janine recebem igualmente as partes que seriam, ou a parte, né, que seria destinada ao natimorto. Certo, gente? Então, é dessa maneira que se divide a herança. E aí, aos poucos, vocês vão se familiarizando com esses gráficos e também eu vou corrigir aí esse que está errado nessa exibição, depois vai ficar certinho, porque essa linha vertical tem que vir no meio, né? Entre o Caio e a Suelen, porque esses são filhos do casal, dos dois. Do jeito que está aí, parece que eles só são filhos da Suelen e não é verdade. Aí eles são filhos do Caio e da Suelen. Certo? Beleza. Bom, então sobre a sucessão legítima, o que precisávamos saber até agora é isso, né? O que precisamos saber até agora é isso. Certo? Depois eu volto para falar da ordem de vocação hereditária, que é o assunto maior, né? Que a gente vai ver com mais detalhes, como eu tenho dito. Agora vamos falar sobre a sucessão testamentária. Como é que funciona, né, a legitimação sucessória na sucessão testamentária? Quem pode ter direito à herança, né, na sucessão testamentária?
Então, a sucessão testamentária traz as suas hipóteses, né, dos herdeiros, quem tem legitimação sucessória, no artigo 1799 do Código Civil, que determina o seguinte, como vamos ver agora. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder. Inciso 1º, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Primeiro caso. Segundo caso, as pessoas jurídicas. E o terceiro, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Vamos ver tudo isso com detalhes agora na sequência, tá? Eu vou só inverter a ordem, né? Porque o caso do inciso 1º é mais complexo, né? Que envolve a sucessão do concepturo. Quando a gente falar da sucessão da pessoa jurídica é mais fácil, né? Porque aí são casos que já estão bem determinados, bem delimitados, tanto pela lei, né? Nesses dois incisos aí, o 2 e 3, quanto pela doutrina, jurisprudência, certo? Então, vamos começar analisando os incisos 2 e 3 e depois eu falo do inciso 1º, porque tem outro artigo que vai destrinchar mais o inciso 1º desse artigo 1799. Então, sobre as pessoas jurídicas. Então, em relação à sucessão testamentária, as pessoas jurídicas têm direito à herança, tá? E aí não esqueçam nunca disso. Pessoa jurídica não recebe sucessão legítima, não está lá incluída, né? Porque lá está na ordem legítima da lei mesmo, estão pessoas físicas, descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Pessoa jurídica não aparece lá. Então, a pessoa jurídica só tem direito à herança por testamento. E, claro, se estiver lá, designada, determinada, né? Então, a pessoa jurídica só pode herdar bens se for por meio de testamento, se a pessoa jurídica já existe ao tempo da abertura da sucessão, pode herdar, estando configurada sob qualquer modalidade. Então, aqui também vai valer o critério da existência para a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica tem que existir no momento da abertura da sucessão para poder ter direito à herança, mesmo que seja testamentária. Essa é a regra. A gente vai ver que tem exceção, mas a regra é essa. Então, a pessoa jurídica também tem que estar existente, também tem que existir no momento da abertura da sucessão. Como se comprova a existência da pessoa jurídica? Com seu registro na junta comercial, né? Então, ali é que você tem, né, um momento da existência. Isso aí vocês estudaram em empresarial, né? Então, a pessoa jurídica passa a existir a partir do momento que está registrada, né? Então, ela pode herdar. E aí, ela pode herdar sob qualquer modalidade, tá? Então, pode ser empresa de sociedade limitada, pode ser sociedade anônima, né? Pode ser sociedade comandita simples, comandita mista, pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa de pequeno porte, pode ser uma EIRELI, né? Uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, qualquer modalidade de pessoa jurídica existente ao tempo da abertura da sucessão pode receber herança por testamento, certo? Então, não há qualquer restrição na lei, né? Como a gente viu, só está lá pessoas jurídicas. Então, pode ser qualquer modalidade de pessoa jurídica que pode receber herança por testamento, basta que ela esteja existindo ali, para que ela já tenha existido no momento da abertura da sucessão. Ou seja, se ela já existe oficialmente, então ela pode herdar esses bens. Sociedade de fato também pode herdar bens, desde que se transforme em sociedade para a partir daí operar essa transmissão. Aí se entende que é quase como se fosse aqui, claro, mal comparando, né? Como se fosse o nascituro, né? Então a sociedade de fato existe, de fato, mas de direito ainda não, então pode-se esperar, não eternamente, né, claro, mas pode-se esperar um breve período de tempo aí para que ela se regularize, para que ela se transforme em sociedade numa das modalidades previstas, para que possa haver essa transmissão de bens, né? Só que, claro, não vai poder se esperar uma eternidade, provavelmente vai haver uma determinação de prazo pelo próprio juiz do inventário para que ocorra esse registro, né? Da mesma forma, empresas irregulares, né? As empresas que ainda não estão devidamente registradas, né? Empresas informais. Então, também pode haver outras empresas que não sociedade, né? Então, pode haver também essa determinação de prazo para que essa pessoa jurídica se regularize oficialmente, né? Para que seja registrada,
para que possa ter direito à herança, né? Então, é possível que isso aconteça também, tá? Mas esse prazo não pode ser eterno, já que o testamento tem prazos para ser cumprido, tal como o próprio inventário, né? No caso específico de pessoa jurídica que ainda sequer existe, nem existe de fato, nem de direito, então vai ser criada uma pessoa jurídica por testamento, certo? Então, o de cujos em vida, ele quer criar uma pessoa jurídica para que sejam destinados os seus bens, né? Então, ele pode fazer isso sob qualquer modalidade? Não. Aí é o caso do inciso terceiro, que a gente viu agora. Então, no caso específico da pessoa jurídica, que ainda não existe e que será necessariamente criada por meio de testamento, esta somente pode ter a natureza jurídica de fundação. Então, é uma determinação legal expressa, né, do artigo 1799, inciso 3. Então, nesses casos de pessoa jurídica que ainda não existe, certo? Que ela vai ser criada por testamento. Então, é o testador, né, é o de cujos em vida, que vai fazer o testamento e que vai destinar bens para uma pessoa que ele quer que seja criada após a sua morte. Então, aí não há como ele escolher livremente qual é a modalidade de pessoa jurídica que vai, né, ser usada para esse fim, ou que vai ser criada para esse fim. Então, aí ele vai ter que criar necessariamente essa pessoa jurídica sob a forma de fundação. Se for criada uma sociedade, né, de qualquer maneira, de qualquer forma, essa cláusula vai ser inválida, vai ser nula, tá? Então, é preciso que o testador, né, deixe claro que essa pessoa jurídica será uma fundação, porque essa é a única forma admitida pelo direito brasileiro para que se crie pessoas jurídicas por testamento, certo? Então, aí não há muito o que fazer, não há muita liberdade, né? Tem que se seguir estritamente o que se prevê a lei. Lembrando que isso é válido apenas para as pessoas jurídicas que ainda não existem e que serão criadas pelo testador, né, no seu testamento. As outras pessoas que já existem, as outras pessoas jurídicas que já existem, de fato ou de direito no momento da abertura da sucessão, podem, né, vir a ser designadas de qualquer maneira, tá? Então, é só quando o testador for criar uma pessoa jurídica. Mas se ela já existe, aí ela pode receber herança sob qualquer modalidade, certo? Então, esse é o detalhe que tem que ser visto, né, que tem que ser observado aqui com muita cautela. Então, só no caso da pessoa jurídica que vai ser criada por testamento é que é preciso, né, que se crie essa pessoa por meio de fundação. Nos outros casos aí, a existência da pessoa jurídica é livre sob qualquer modalidade, certo? Alguma dúvida sobre a sucessão da pessoa jurídica? No caso, aqui falando de pessoa jurídica na qualidade de herdeira, né? Não é aquela sucessão lá do direito do trabalho e nem é a sucessão do direito empresarial. Aqui é a nossa, né? Quando a pessoa jurídica vai ser herdeira. No caso, especificamente aqui, herdeira testamentária. Então, agora, vamos voltar para o inciso primeiro, para a gente falar mais sobre a sucessão do concepturo, certo? Então, a figura do concepturo aparece aqui, né, no inciso primeiro, e vai ter outras regras que vão aparecer para detalhar mais, né, como funciona essa sucessão testamentária no artigo 1800. Então, o inciso primeiro do artigo 1799 estabelece essa possibilidade apenas por meio de testamento, e o artigo 1800 complementa as regras acerca desta forma de sucessão. Então, logo de início, não confundam, né, cuidado com isso. Concepturo, nascituro são diferentes, vocês já sabem disso, mas lembrando mais uma vez, não confundam, né? O nascituro já foi concebido, o concepturo é aquela pessoa que ainda nem sequer existe, né? Ela ainda será concebida. Então, tem essa diferença. Por isso que aqui também haverá essa diferença de tratamento. Para o nascituro, pessoa já concebida, existe o direito à herança legítima. Ele é herdeiro legítimo, como vimos agora há pouco. O concepturo, ele é herdeiro apenas testamentário, certo? Então, ele só vai aparecer no testamento e seguindo as regras estabelecidas pela lei. Então, não é qualquer concepturo.
São apenas aqueles que podem aparecer na descrição que veremos agora na sequência estabelecida pela lei, né? Do inciso 1º, que a gente já viu algumas coisinhas, e do artigo 1800. Antes de ver o 1800, vamos voltar um pouquinho, porque aí tem alguns detalhes que a gente já precisa saber em relação ao concepturo, tá? Então, voltando aqui para o inciso 1º. Como é que funciona a sucessão do concepturo? Então, vamos detalhar melhor esse inciso, tá? Então, de novo, lendo ele. São aqui chamados a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Então, calma, né, que é muita coisinha, muita regrinha. Então, aqui são filhos que ainda não foram concebidos. Tá? De quem? Né? Então, os concepturos são filhos de alguém, mas quem? Pessoas indicadas pelo testador. Então, aqui já fica uma coisa bem clara. Não é um filho do testador. Não é filho do decujus. O concepturo não pode ser filho do decujus, certo? Então, ele não é filiado, não é filho, né? Não tem um vínculo de parentesco direto e próximo com o decujus. Ele é um pouquinho mais distante, certo? Porque não pode ser o filho do testador, é o filho de pessoa indicada pelo testador. Geralmente, isso aqui acontece da seguinte maneira. O testador deseja que, por exemplo, um de seus filhos tenha filhos, certo? E aí ele vai designar uma dessas pessoas, né, um desses filhos, para que tenha essa concepção dessa criança, né? Então, aqui são pessoas indicadas pelo testador. Geralmente, na prática, é isso. O testador tem um filho ou tem uma filha e ele quer muito que essa pessoa tenha um filho, né? Que seria o neto dele. Então, ele vai e designa essa pessoa para ter o filho, né? Ou, claro, para conceber esse filho com outra pessoa, né? Então, essa é a pessoa designada, né? Para ter essa criança. Essa criança ainda não existe, né? Ela é uma expectativa futura, né? Então, um dia pode ser que essa pessoa tenha filhos, né? É uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é essa pessoa que deve estar viva, essa pessoa designada pelo decujus, pelo testador, é essa que tem que estar viva ao abrir-se a sucessão. Então, seria o caso. O decujus tem uma filha, um exemplo, né? O decujus tem uma filha e ele quer que essa filha tenha um filho. Então, ele vai e designa essa filha para ter um filho. E esse filho, né, esse suposto neto dele, é que vai ser esse herdeiro testamentário. Só que essa criança ainda nem existe, né? Essa filha nem sabe ainda dessa cláusula, né? Porque essa cláusula testamentária só será conhecida após a morte do decujus. Então, ela nem sequer sabe disso, desse desejo do seu pai. E, claro, a gente sabe muito bem que em pleno século XXI, isso não vai se tornar uma obrigação. Não é porque está no testamento que a filha está obrigada a ter um filho, né? Até porque todas as mulheres têm ampla liberdade de decidir se serão ou não mães, né? Se vocês aprenderam bem no direito das famílias, né? Apesar de que existe toda uma pressão social para que as mulheres, né, sejam mães e tudo mais, mas pode ser a opção da mulher não querer ter filhos. Isso tem que ser respeitado, né? E aí vai passar por uma série de situações aqui até chegar a essa situação de ter o concepturo herdando, né? E a principal delas é que a filha, nesse meu exemplo, queira ser mãe, né? Porque se ela não quiser, ela se recusa, vai renunciar essa herança, né? Vai se renunciar esse encargo, né, que foi trazido pela herança testamentária e simplesmente não terá o filho, né? Então, é preciso também que a outra parte aqui, né, que o herdeiro queira, né, que essa pessoa designada queira ter o filho. No caso da filha, que ela queira ser mãe. No caso do filho, que ele queira ter essa concepção com outra pessoa, né? Então, existe essa questão. E ainda existe outro debate aqui, né? Que é a questão de, eu não quero ter filhos, eu não quero ter filhos biológicos. Será que eu posso cumprir essa cláusula adotando, né? Então tem esse outro debate também, né? E aí nem entra na figura do concepturo, porque aí pode até ser que essa criança nem tenha sido, já tenha sido concebida há muito tempo, né? Depois. Então tem todo um debate aí sobre esse caso, né?
mas passa pela questão de que essa pessoa designada aceite esse encargo, porque pode ser que ela não queira, né? Aí estão me perguntando aqui no chat se pode ser entre outros parentes, sem ser mãe e filho, tipo tio e sobrinho. Pode. Eu dei o exemplo da filha para ficar mais claro para vocês, mas é qualquer pessoa, tá? Tanto é que o artigo aí, o inciso, coloca pessoas indicadas pelo testador. Então, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma amiga dele, pode ser, né, nem parente necessariamente, né? Pode ser uma amiga, pode ser, né, tia, sobrinha, etc. Pode ser sim, certo? O que não pode, segundo a doutrina majoritária, é que seja, por exemplo, o de cujos deixando esse encargo para sua esposa, para ter um filho dele, né, depois que ele morra. Né? Então, são pessoas indicadas pelo testador, mas não deveria ser, de nada, mas não deveria ser, no caso, um filho dele, né? Até porque vocês viram isso no direito de família, que tem a questão da inseminação artificial homóloga, heteróloga, etc., né? Que é possível que a mulher tenha filhos, né? Que a esposa, a viúva, né? O companheiro tenha filhos do de cujos, né? Depois que ele falece, mas não entra nessa hipótese, né? Porque essa hipótese é mais ampla. Ela vai além da presunção lá da filiação heteróloga ou homóloga, tá? Então, primeiro é preciso obedecer a essas regras aí, né? Então, são pessoas que ainda não foram concebidas, são indicadas, essas pessoas que vão conceber essa criança, são indicadas pelo testador, né? E aí elas precisam estar vivas no momento da abertura da sucessão para que elas tomem conhecimento dessa cláusula testamentária e, logicamente, aceitem, né, esse encargo, dentro do prazo estabelecido pela lei, que a gente vai ver agora na sequência, né? Então, avançando, né, o artigo 1800 complementa, né, o inciso 1º do artigo 1799, e ele prevê o seguinte: no caso do inciso 1º do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. É o que se chama aqui curador ao ventre, né? Seria a curadoria ao ventre. Geralmente, essa pessoa designada é aquela que seria um inventariante, né, antes, ou a pessoa designada pelo testador para ser a pessoa que vai conceber a criança, né? Geralmente são essas, ou é essa pessoa que o juiz designa para ser curadora nesses termos, né? Na separação dos bens da herança testamentária. Parágrafo 1º, salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e sucessivamente as pessoas indicadas no artigo 1775, trata lá da tutela, salvo engano, né? Então, claro, preferencialmente é a pessoa que vai ser a mãe, né, o pai dessa criança, e se não pode, se não quer, aí vai sucessivamente levando em consideração as pessoas indicadas no rol do 1775 do Código Civil. No parágrafo 2º, os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes no que couber. Então, as regras aqui são referentes, né? Pode-se usar as regras da curatela dos incapazes, né, para tratar das responsabilidades, poderes e deveres do curador nomeado. E esse é o prazo, né? O parágrafo 3º é importante pelo prazo, ou melhor, pela questão o prazo é o 4º. No 3º é a questão dos frutos, rendimentos. Então, nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos à deixa a partir da morte do testador. Então, se o concepturo nasceu, né, foi concebido e nasceu, então ele vai ter direito à herança, né, inclusive com as atualizações, né, frutos e rendimentos que apareceram aí depois da morte do testador. Porque há um tempo, né, há um lapso temporal relevante aqui entre a morte, né, e a abertura da sucessão e a entrega desse bem para o concepturo, né, porque ele tem que ser concebido, vai passar lá 9 meses, né, no ventre materno, depois vai nascer. Então, nesse tempo todo, vai haver frutos, rendimentos desses bens, ou desse bem, e aí ele recebe o bem acrescido desses frutos e rendimentos, né, desse período aí que passou, em que, né, decorreu a abertura da sucessão, do testamento e a entrega dos bens para o concepturo, que já foi concebido e nasceu com vida. E agora sim, o parágrafo 4º, né, se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão,
não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Então, há um prazo estabelecido pela lei para que essa cláusula seja cumprida, tá? Então, não é eternamente, né? Não se pode esperar eternamente para que a pessoa conceba essa criança, né? Então, é preciso levar em consideração um prazo de 2 anos após a abertura da sucessão. Se nesse período a criança não for concebida, veja bem, não é que não nasceu, é que ela não foi sequer concebida. Então, se ela não foi concebida nesse prazo, então esses bens ou esse bem que seriam destinados para essa pessoa voltam para a sucessão legítima e serão distribuídos igualmente entre os herdeiros legítimos. Aí fica mais ou menos como aquela solução que eu mostrei agora há pouco do nascituro, do natimorto, perdão. Né? Então, quando o natimorto, né, ali se configura essa situação, os bens que seriam dele voltam para a herança e são divididos entre os herdeiros legítimos. Aqui é a mesma coisa. Então, se o concepturo não foi concebido nesse período de 2 anos aí após a abertura da sucessão, então esses bens que seriam dele voltam para o acervo legítimo, da legítima, e serão divididos igualmente entre os herdeiros legítimos, certo? Então, o prazo aqui é de 2 anos. Mas aí você pode se perguntar, ora, o de cujos pode ter deixado essa cláusula para uma pessoa menor de idade, para uma criança, né? Então, vai se obrigar aqui a ter uma gravidez na adolescência, ou até pior, né? Uma gravidez na infância? Lógico que não. Então, o que a doutrina coloca aqui é que esse prazo de 2 anos vai ser contado à risca, né? Da abertura da sucessão, ou a partir da abertura da sucessão, se essa pessoa já era maior, né? De 18 anos e tal. Mas se ela não tinha essa idade ainda, então vai ter que se esperar para que ela complete a maioridade, para que comece a se contar o prazo, tá? E claro, ela vai ter que aceitar a cláusula testamentária, né? Quando chegar lá aos 18 anos. Então a ideia é essa, né? Então esse prazo aí ele pode comportar algumas exceções e essa seria a principal exceção, né? De que se a pessoa designada ainda é uma criança, é um adolescente, então espera-se até ela completar os 18 anos para que ela aceite a cláusula e para que ela cumpra, né, o determinado dos 2 anos aí para que essa criança seja concebida. Lembrando que aqui a concepção, né, vocês aprenderam isso também, tem aquelas discussões sobre qual o momento da concepção e tal, né, mas o que o Conselho Federal de Medicina entende como concepção é a partir do momento em que o feto, né, o embrião, forma, né, um conjunto de células que é chamado de blastócito ou blastocisto. Isso por volta ali do 5º ao 7º dia da fecundação. Então, aquela ideia lá das religiões, né, de que, né, já a partir do momento que o óvulo se uniu, o espermatozoide se uniu ao óvulo, já tem vida. Não, né? Ainda pode haver, né, um momento aí em que não tem a figura do concepturo, tá? Então, para o Conselho Federal de Medicina, são alguns dias depois da fecundação. Por isso que se pode usar a chamada pílula do dia seguinte. Isso não é aborto, tá? Então, só para constar aqui o que a ciência determina, já que tanta gente está discutindo questões de religião, né, no momento inoportuno, já que o que importa aqui, o que interessa é o momento o que nos interessa aqui nesse caso, é a questão científica. E aí, para a ciência, tal como lá no momento da morte, que a gente já discutiu aqui em outro momento, o momento da concepção seria esse, né? Alguns dias depois da união do óvulo com o espermatozoide, que se formaria esse conjunto de células que seria o blastócito, certo? Falta menos de 1 minuto para acabar aqui nosso período. Como não dá para voltar, né? Porque são mais de 5 minutos, então vou encerrar hoje um pouquinho mais cedo, tá? Então, pessoal, bom fim de semana. A gente se vê na próxima quinta e eu vou repassar esse assunto para vocês, os slides, daqui a pouco, tá? Tchau, gente. Bom dia. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia.